as atividades, ou o corpo diplomático e o corpo consular desempenham na proteção dos interesses, seja do Estado, seja dos particulares. E o papel que eles têm na proteção desses indivíduos, sobretudo dos particulares, em decorrência ou como decorrência das suas competências e do seu modo de atuar. Nós sabemos que, desde o surgimento do Estado moderno e da circunstância de um chefe de Estado encaminhar para outro Estado alguém que fosse, ou que fosse, melhor dizendo, né, que seja não, mas que fosse o portador de uma proposta, por exemplo, né, de algum projeto, aquele indivíduo que carregava aquele papel enrolado, né, aquele pergaminho enrolado que continha a proposta, pergaminho esse que chamava de diplos, que nós vimos quando vimos o desenvolvimento histórico do direito internacional. Esse indivíduo dá origem à ideia de diplomacia, de atividade diplomática, aquele que intermedia os interesses dos dois estados soberanos e, mais do que isso, aquele a quem se atribui uma imunidade. Não é uma imunidade com a mesma extensão que a imunidade que os estados gozam no relacionamento uns com os outros, mas uma imunidade que faz jus à extensão da atividade daquele personagem. O corpo diplomático, então, tem uma função muito específica e muito relevante, que é a de servir de ponte entre esses estados. Imaginem, então, que o Brasil quer negociar com o estado X alguma coisa, e esse acordo, que vai ser um acordo bilateral, pode ser entabulado por meio desses intermediários. Tanto pode acontecer do ministro das Relações Exteriores do Brasil, por exemplo, provocar o embaixador americano, convidando-o para não vai exigir a presença para essa finalidade, muito embora possa fazê-lo, por exemplo, tomar alguma explicação acerca de algum ato que o Estado tenha praticado e que seja do desagrado do Estado brasileiro, mas é descortês você convocar, o mais certo é você convidar, e você convida, então, para uma conversa, para um início de negociação, para demonstrar o interesse dessa negociação, como também pode acontecer o caminho inverso. O ministro das Relações Exteriores, ao invés de chamar o representante americano, passa instruções ao diplomata brasileiro, que faz, às vezes, de embaixador do Brasil perante o governo americano, que está lá em Washington, e diz para ele, olha, a proposta é essa, verifique, sonde o governo americano se há algum interesse. Ele vai conversar, então, com o ministro de Negócios Estrangeiros, né, que lá chama secretário de Estado, para verificar essa situação. Claro que ele também pode pegar o telefone e ligar direto para o secretário de Estado, como podem os presidentes da República se falar diretamente. Tudo isso vai depender da importância e da relevância do assunto, mas os embaixadores, os membros do corpo diplomático que exercem funções diplomáticas, têm essa função específica de trabalharem na circunstância de facilitadores desse diálogo, dessa representação de uns perante outros. Não só com relação aos estados com os quais mantemos relações diplomáticas, mas também com as organizações internacionais das quais fazemos parte, nós temos corpo diplomático ali indicado. Obviamente, você não precisa ter um embaixador na representação diplomática de cada uma das organizações internacionais. Na ONU, por exemplo, nós temos um corpo diplomático destacado, né, próprio, porque há um volume de trabalho muito grande. Mas, por exemplo, na Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, que é uma organização internacional importante, mas que atua de forma bastante mais restrita que a ONU, porque o seu objeto é muito pequenininho,
Normalmente, o próprio embaixador do Brasil perante o governo dos Países Baixos acumula a função de representante perante aquela organização internacional. Esse embaixador, então, essa pessoa que exerce a função de embaixador, ele goza de imunidades diplomáticas bastante amplas, porque ele é o representante do Estado perante o Estado estrangeiro, né? Então, ele tem uma imunidade bastante parecida com a do Estado, não é tão intensa assim, mas é uma imunidade bastante parecida com a do Estado, e ela vem regulada numa convenção que foi negociada no âmbito da ONU, uma convenção que codifica os costumes existentes na matéria e que regulamenta as relações diplomáticas, que é uma convenção de 1961, uma convenção que estabelece quais são as atribuições de um diplomata, quais são os direitos desse diplomata e quais são os deveres do Estado que recebe os diplomatas estrangeiros, no sentido de atribuir a eles esses direitos, essas situações específicas de vantagens decorrentes da imunidade. Tá? Há também uma convenção de 1963, 2 anos depois, que é uma convenção que regulamenta as competências, as funções e também as imunidades dos membros do corpo consular. A atividade consular é uma atividade de menor importância estratégica para o Estado, no sentido de não ser o representante diante do Estado, mas assume um conjunto de atividades bastante mais amplo. Por quê? O corpo consular tem uma infinidade de funções decorrentes da sua própria razão de ser. Um membro do corpo consular é o representante do Estado estrangeiro perante a população civil daquele Estado onde ele se encontra. Lembrando que população civil envolve não apenas os nacionais daquele país, mas também os estrangeiros que vivam naquele território, dentre os quais pode haver brasileiros que decidiram emigrar, e são, naquele país, imigrantes. Esses imigrantes brasileiros naquele Estado estrangeiro devem encontrar no corpo consular um representante qualificado para atender às suas necessidades. E o mesmo se aplica aos brasileiros que eventualmente estão naquele país, ou seja, que estão de passagem, que estão, por exemplo, realizando atividades de turismo ou de um serviço, de uma atividade profissional passageira, vão dar uma palestra, vão fazer uma pesquisa, sei lá, e estão ali e podem, não têm a intenção de ficar, não são imigrantes nesse sentido, mas vão desenvolver atividades na coletividade daquele Estado que poderão gerar alguma dificuldade, e diante dessas dificuldades, o corpo consular poderá ser chamado a atuar. Quando você viaja para o exterior e liga o seu celular na hora que você desembarca do avião, você recebe uma mensagem de SMS da sua operadora, isso é um acordo, né, uma atividade que é acertada com o governo brasileiro. Você chega lá, liga o teu telefone, pimba, tua operadora te manda uma mensagem, por exemplo. Brasileiros em Portugal, quaisquer dificuldades e problemas, contacte o consulado brasileiro no Porto, telefone tal, no consulado brasileiro em Lisboa, telefone tal. Dependendo, então, da circunscrição onde você estiver, você vai ligar para um ou para outro e eles vão tentar te ajudar. Então, por exemplo, você sofre um dano decorrente do Estado estrangeiro. Ele toma uma medida que te viola algum interesse, algum direito. Você liga para o consulado e pede auxílio.
O cônsul vai analisar a situação, vai ver se aquilo tem fundamento, se não tem fundamento, vai procurar saber junto às autoridades estrangeiras o que é que está acontecendo, e aí ele pode tomar decisões, como, por exemplo, intervir e pedir para o governo estrangeiro repensar a situação diante dessa circunstância, pode solicitar a concessão, por exemplo, de um advogado dativo daquele país para defender os interesses daquele brasileiro que está ali, pode decidir lá na frente que ele não tem nada para fazer também, né? Porque a pessoa de fato, por exemplo, cometeu um crime e há provas suficientes, então ela que se vire, ela que vai procurar um advogado, ela que constitua um advogado. Muitas vezes vai fazer também um papel de ponte linguística. Há tantos brasileiros que viajam mundo afora que não sabem falar as línguas estrangeiras, às vezes nem o inglês dominam, né? E às vezes se metem em enrascadas, por que não, eventualmente, o consulado brasileiro esclarecer essa situação? Não é para designar um tradutor e intérprete para acompanhar a visita e a viagem da família, não é isso. Mas, pelo menos, se houver um mal-estar, um mal-entendido, por exemplo, diante dos agentes de fronteira, eu não consigo explicar as razões pelas quais eu estou naquele país, na língua deles, numa língua que eles compreendam, embora eu saiba por que eu estou ali, e eles não dispõem de ninguém que fale português, eventualmente, socorrer-se do consulado é a única possibilidade, né? Para os domiciliados no exterior, o consulado faz, às vezes, da Polícia Federal. Então, eventualmente, para renovação do meu passaporte brasileiro, que venceu, eu vou ao consulado brasileiro e renovo. Para o turista, por exemplo, também, se ele perde o passaporte, ou se ele é furtado, se o passaporte se estraga, sei lá, estava no hotel, teve um incêndio, pegou fogo no quarto da pessoa, o passaporte ficou destruído, a pessoa quer voltar para o Brasil, não consegue. O consulado emite um documento de viagem provisório, né? Então, há uma série de funções que o consulado exerce, e para os domiciliados no exterior, também atos registrais e notariais. O consulado pode fazer, às vezes, de um cartório, vai registrar o nascimento de filhos, vai celebrar casamento, vai registrar o óbito da pessoa, porque depois essas informações são encaminhadas ao Colégio Notarial Brasileiro para a verbação, por exemplo, no registro de nascimento daquela pessoa que faleceu no exterior e foi enterrada lá. E aí você faz a comunicação aqui para cancelar CPF, para cancelar título de eleitor, enfim, para a pessoa não ficar com pendências relativamente ao Estado brasileiro. Então, essas funções registrais e notariais que o consulado desempenha são também muito relevantes para a população brasileira naquele país. Por outro lado, o consulado é a porta de entrada para o estrangeiro que queira informações ou que queira vir para o Brasil. Por exemplo, uma pessoa que queira viajar até aqui e nós exigimos dos nacionais do seu estado visto, essa pessoa pode ir ao consulado e pleitear a concessão do visto, e o cônsul brasileiro vai determinar, vai analisar se concede ou se não concede, perdão, se concede ou não concede esse visto. Também pode acontecer da pessoa estrangeira querer imigrar para o Brasil, né, vir morar aqui, fixar aqui o seu domicílio, receber uma proposta de trabalho, tem a proposta de trabalho para apresentar, ou foi aceito para estudar numa universidade brasileira, vai fazer um mestrado, um doutorado aqui, vai precisar de visto, visto de estudante. Então, isso tudo é analisado pela autoridade consular brasileira, que também funciona como um divulgador das potencialidades da nação. Ele é, por exemplo, o ponto de entrada, a primeira informação possível, por exemplo, para um empresário estrangeiro que queira investir no Brasil e queira realizar aqui, por exemplo, o estabelecimento de uma filial da sua empresa, e ele vai procurar o consulado para se informar sobre quais são as possibilidades existentes, se o governo brasileiro permite que aquela atividade econômica seja explorada por estrangeiros, por empresas estrangeiras ou não,
se isso for possível, qual o caminho, vai procurar um cartório de títulos e documentos, vai procurar uma junta comercial, vai procurar um cartório de registro das pessoas jurídicas de natureza civil, tudo isso a depender, obviamente, das circunstâncias. E o cônsul deve ser alguém capacitado para gerenciar a concessão dessas informações. Claro, não precisa ele necessariamente fazê-lo, mas ele deve ser alguém capacitado para fazê-lo, para poder, então, divulgar as oportunidades que a nação brasileira permite ou concede para os estrangeiros que tenham esse interesse no Brasil. Então, vejam que a atividade consular é uma atividade importante, mas não é uma atividade com a dignidade, digamos assim, se é que a gente pode falar desse jeito, a dignidade pública que o embaixador, que o membro do corpo diplomático desempenha. E por isso, as imunidades dos cônsules são menos amplas, são mais restritas que as imunidades dos agentes diplomáticos. A jurisprudência brasileira, por exemplo, tem dois casos muito curiosos e que são muito parecidos entre si, envolvem cônsules estrangeiros, mas nas quais as decisões foram diametralmente opostas. E foram diametralmente opostas com razão, porque, de fato, a atuação do cônsul estrangeiro nesses casos foi muito diferenciada, não na conduta, porque eu já disse que os fatos são muito parecidos, mas na circunstância da realização dos fatos. Um sendo típico de Estado, houve o reconhecimento da imunidade. A causa da situação foi típica de Estado e houve o reconhecimento da imunidade consular. Já num outro caso, não havia nada que vinculasse o Estado do qual aquele cônsul era representante, era um caso que poderia ter acontecido com qualquer um de nós, e por isso a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não reconheceu a imunidade consular. A situação era a seguinte: o cônsul bateu, foi às vias de fato, agrediu fisicamente uma outra pessoa. No primeiro caso, ele agride o seu vice-cônsul, a pessoa que era o seu segundo na estrutura do consulado, porque esse vice-cônsul teria encaminhado um telegrama, uma nota diplomática para o governo do seu próprio país, informando que o cônsul estava agindo de modo estranho, de modo pouco convencional. E a hora que o cônsul levou a bronca, ou sei lá, foram pedidas informações, esclarecimentos, ele foi até a sala do vice-cônsul e malhou-lhe um murro na fuça. Essa situação deu origem a uma reclamação perante a polícia, foi instaurado um inquérito policial e o cônsul pediu o trancamento no Supremo Tribunal Federal do andamento desse consulado, desse inquérito policial, por meio de um habeas corpus. E o Supremo entendeu que era caso de trancar. Ah, professor, mas então o cônsul ficou impune? Não. As informações foram encaminhadas ao Estado estrangeiro para que ele tomasse as providências. Quer dizer, as provas, o que você tinha no inquérito, você encaminhou para eles e eles que tomassem a providência, porque qualquer outra medida poderia ser uma invasão das informações próprias daquele Estado. Por exemplo, eu precisava saber por quê. Né? Se eu sou o delegado, a primeira pergunta que eu vou fazer para o agredido é: por que o senhor apanhou? O que o senhor acha que aconteceu que levou ele a fazer isso? Mas porque eu mandei um telegrama. Pronto, já começa a entrar em assuntos que são sensíveis à estrutura daquele Estado. Para eu avançar um pouco mais, eu já estou entrando nos interesses do Estado. E agiu bem, então, o Supremo, ao trancar o inquérito policial e determinar a remessa das informações para a autoridade diplomática, que daí encaminharia para o governo daqueles cônsules. Né?
No segundo caso, a mesma coisa, o cônsul foi, meteu-lhe um murro na cara de uma pessoa, que era um vizinho dele, por uma briga qualquer entre vizinhos, sei lá, caiu uma coisa na casa do outro, não sei quais foram exatamente os fatos, mas foi uma discussão de vizinhos, e chegaram às vias de fato, houve a agressão, houve a instalação de um inquérito policial, o cônsul pediu o trancamento, o Supremo, nesse caso, disse não, nesse caso não, você está agindo como um particular, poderia ter acontecido aconteceu com você, mas poderia ter acontecido com qualquer outro, e, portanto, não há imunidade nesse caso, tá? Então, nós temos, de fato, uma situação que justifica a diferenciação das imunidades desses indivíduos para estabelecer a diferenciação das próprias atividades, ou, aliás, como consequência, né, da própria diferenciação das atividades. O problema está que, no Brasil, a carreira diplomática é única. Há estados que têm uma carreira consular e uma carreira diplomática. Então, você escolhe qual delas você vai desempenhar. No Brasil, é uma carreira só. E a pessoa é designada para ser cônsul ou para ser embaixador. No que diz respeito à carreira, você tem níveis de carreira que ganham nomes diferentes. Você começa como terceiro secretário, depois segundo secretário, você vai subindo na carreira, você vira ministro. De ministro, você passa a embaixador, é o topo da carreira. E outra coisa é a função, que aí pode ser uma função consular ou uma função diplomática, uma função de embaixador. É o embaixador do Brasil perante aquele país, ou o embaixador do Brasil perante aquela organização internacional. Em países com os quais nós temos menos relações, é normal um ministro, por exemplo, ser designado embaixador. Ele não é promovido a embaixador porque isso é um problema de carreira, mas ele vai exercer as funções de embaixador. E há também a possibilidade de um embaixador ser designado cônsul do Brasil num país estrangeiro, por exemplo. Se a pessoa é recém-promovida a embaixador, quer escolher uma embaixada, mas todas as embaixadas disponíveis são embaixadas em países nos quais não há, digamos assim, uma relevância da sua atuação, mas está vago, por exemplo, o consulado do Brasil em Paris, ou o consulado do Brasil em Londres, ou o consulado do Brasil em Nova York, e a pessoa diz, bom, aqui há um glamour, há uma coisa de relevância da atividade, pode acontecer da pessoa, sendo embaixador, se candidatar para aquela função, né? Uma função de cônsul, sim, mas é um consulado relevante, é um consulado importante na estrutura da representatividade brasileira e, portanto, a pessoa opta por essa função. Não há incompatibilidade, tá? O grande problema está em que o cargo no topo da carreira chama embaixador. E aí você fica com a impressão de que o embaixador é o mesmo que estabelece essa função. Não, depende da atribuição que a pessoa teve, tá bom? Isso, então, com relação à carreira diplomática e à carreira consulares, e a carreira consular no Estado brasileiro.